Chamadas perdidas. Ela acordou com o celular vibrando sem parar sobre a mesa de cabeceira. Ainda sonolenta, esticou a mão e desligou o alarme, mas não era o alarme. A tela continuava acesa, mostrando notificações empilhadas. 27 chamadas perdidas.8. O detalhe fez o estômago gelar. Todas vinham do mesmo número. O número dela. Achou que fosse erro do sistema, algum bug. Reiniciou o aparelho. As chamadas continuavam lá, registradas ao longo da madrugada. Horários espaçados, como se alguém tivesse tentado ligar repetidas vezes, com insistência, com urgência. A última chamada tinha durado 38 segundos. Havia um correio de voz. Ela hesitou antes de apertar o play. O dedo tremia. Parte dela já sabia que não devia ouvir. A outra parte precisava entender. O áudio começou com estática. Depois, uma respiração ofegante, rápida demais. O som parecia distante, como se o telefone estivesse longe da boca de quem falava. Então veio o grito. Me ajuda, por favor, abre a porta. O coração quase parou. Era a voz dela. Não parecia uma gravação antiga. Não parecia eco ou montagem. Era a voz dela naquele exato tom de pânico que só aparece quando o medo é real. No fundo do áudio, dava para ouvir batidas, secas, repetidas, e um ruído baixo, como algo arranhando. O áudio terminou abruptamente. Ela deixou o celular cair na cama, sentindo as mãos ficarem frias. Tentou se lembrar da noite anterior. Tinha chegado em casa, jantado, assistido um pouco de TV e dormido. Não lembrava de ter acordado. Não lembrava de ter ligado para si mesma. Não lembrava de gritar. Passou o dia inteiro inquieta. Toda notificação fazia o coração disparar. À noite, evitou dormir cedo. Deixou luzes acesas, TV ligada, o celular sempre à vista. Às 2h17 da manhã, o telefone vibrou. Chamada recebida. O nome na tela era o dela. O aparelho tocava, mas não havia som no quarto além da respiração dela. O medo travou o corpo. Depois de alguns segundos que pareceram eternos, a chamada caiu sozinha. Segundos depois, surgiu a notificação. Uma nova chamada perdida. E um novo correio de voz. Dessa vez, ela não apertou play. O áudio se reproduziu sozinho. Você não atendeu, disse a voz dela, agora mais calma, mais próxima. Eu ainda tô aqui. Ela sentiu um arrepio subir pelas pernas. Olhou lentamente para a porta do quarto. Do outro lado, alguém respirava. O celular vibrou mais uma vez. Na tela, apareceu uma nova chamada, em andamento. Do próprio número dela. E, antes que pudesse reagir, ouviu a mesma voz sussurrar atrás da porta. Agora você pode abrir. O assento vazio. O ônibus noturno fazia sempre o mesmo trajeto. Saía depois da meia-noite, cortava bairros vazios e estradas escuras, levando pouca gente. Quem pegava aquele horário sabia. Era uma viagem silenciosa, quase solene. Ninguém conversava. Cada passageiro ficava com seus pensamentos, embalado pelo ronco do motor. Mas havia algo estranho naquele ônibus. O motorista, um homem de poucas palavras, sempre falava com alguém no fundo do veículo. Às vezes dava bom dia. Às vezes avisava sobre buracos na pista. Outras vezes pedia desculpa por alguma freada mais brusca. E o último banco estava sempre vazio. Quem reparava achava que ele falava sozinho. Outros pensavam que era hábito, mania de gente que trabalha à noite. Mas quem prestava atenção sentia um desconforto difícil de explicar. O motorista não falava alto. Falava como quem conversa com alguém que está ali, ouvindo. Certa noite, o ônibus estava mais cheio que o normal. Um homem entrou apressado no último ponto, não encontrou lugar e seguiu para o fundo. Olhou o último banco vazio e se sentou, aliviado. O ônibus deu um solavanco leve. O motorista freou de repente e olhou pelo retrovisor. O rosto dele perdeu a cor. Desculpa, disse, com a voz baixa. Esse lugar já está ocupado. O passageiro achou que fosse brincadeira. Não tem ninguém aqui. O motorista não respondeu. Apenas manteve o olhar fixo no espelho por alguns segundos a mais do que o normal. Depois, respirou fundo e voltou a dirigir. O homem sentiu um frio estranho ao redor das pernas. O banco parecia gelado,
úmido, como se tivesse ficado muito tempo ao relento. Teve a sensação de que alguém estava sentado bem perto, perto demais. Quando chegou ao próximo ponto, levantou rápido e desceu sem olhar para trás. No dia seguinte, perguntou sobre aquilo ao cobrador mais antigo da linha. O homem fez o sinal da cruz antes de responder. Aquele banco, desde o acidente. Anos antes, um passageiro dormiu ali no fundo. O ônibus derrapou numa curva e bateu. Só ele morreu. Dizem que nunca desceu daquele banco. Desde então, o motorista fala com ele. Pede licença, pede desculpa e nunca deixa ninguém sentar lá. Porque quando alguém ignora o aviso, não termina a viagem do mesmo jeito que entrou. E dizem que, às vezes, no espelho, dá para ver dois rostos no banco do fundo. Um vivo e outro que nunca desceu. A trilha. A trilha era conhecida por todos da região. Curta, bem batida, aberta há décadas por gente que cortava caminho entre dois povoados. De dia, qualquer criança atravessava sem medo. Entrava de um lado, em no máximo uma hora, saía do outro. O problema nunca foi o caminho. Foi o tempo. Os mais velhos diziam que aquela trilha não gostava de pressa nem de desafio. Que quem entrava achando que mandava no lugar acabava aprendendo do pior jeito. Mas aviso antigo costuma virar piada, até alguém desaparecer. O homem entrou na trilha numa manhã comum. Céu claro, mochila leve, passo firme. Conhecia o trajeto desde menino. Disse que iria andar em linha reta, sem desviar, sem parar, só para provar que aquilo tudo era conversa fiada. Entrou confiante. No começo, tudo parecia normal. O chão seco, as árvores conhecidas, o som distante de pássaros. Ele caminhava firme, contando o tempo mentalmente. 1 hora, 2. Estranhou um pouco, mas seguiu. O mato parecia mais fechado, as árvores mais parecidas entre si. Nenhum marco conhecido. O silêncio começou a incomodar. Não era ausência de som, era como se a trilha estivesse abafando tudo. Os passos dele pareciam errados, como se não ecoassem no chão. Em alguns momentos, teve a sensação de que estava andando em círculos, mas o corpo jurava que seguia reto. O relógio parou. A fome veio e passou. O cansaço também. Em certos momentos, ele tinha certeza de que estava sozinho. Em outros, sentia que algo caminhava junto, fora do campo de visão. Não ouviu vozes. Não viu nada. E isso foi o pior. Quando finalmente viu a clareira à frente, sentiu alívio. Reconheceu o lugar. Saiu da trilha, exatamente por onde tinha entrado. As pessoas da vila correram quando o viram. Ele estava de joelhos, magro, sujo, com os olhos fundos. Os cabelos, antes escuros, estavam completamente brancos. A barba não era de horas, nem de dias, era de abandono. Perguntaram onde ele tinha estado. Ele respondeu, confuso. Acabei de entrar. Disseram que ele tinha sumido por 3 dias. Ele não lembrava do que viu lá dentro. Só dizia que o caminho dobrava mesmo quando ele andava reto. Que a trilha parecia se repetir. E que, em algum ponto, teve medo de parar, porque sentia que, se parasse, não voltaria mais. Nunca mais entrou em trilha nenhuma. Tinha medo de corredores, de caminhos longos, de lugares sem saída visível. Às vezes acordava no meio da noite achando que ainda estava andando. Os mais velhos apenas confirmaram. A trilha devolveu ele, mas ninguém nunca disse que devolveu inteiro. Porque há caminhos que não levam a lugar nenhum. Só tiram o tempo que você acha que tem. O último áudio. O celular vibrou às 3 da manhã. O rapaz acordou assustado, ainda com o corpo pesado do cansaço e da dor. Tinha sido um dia longo demais. O enterro da mãe tinha acontecido às 4 da tarde, sob um céu cinza que parecia não acabar nunca. Desde então, a casa estava estranhamente silenciosa. Nenhuma TV ligada, nenhum rádio, só a ausência. Na tela do celular, uma notificação simples. Um novo áudio, mãe. O coração disparou. Por um segundo, achou que estava sonhando. Piscou várias vezes, tentando acordar de vez. O contato era o dela. A foto, o nome, tudo igual. Pensou em não abrir. Sabia que não devia. Mas o dedo apertou o play quase sem ele perceber. A voz veio clara, calma, familiar demais. Cheguei bem, meu filho. Fica tranquilo. Ele sentou na cama, sentindo o ar faltar. Não era eco, nem gravação antiga. Era a voz dela do jeito que sempre foi. Cansada, doce, com aquele tom de quem avisa algo simples, cotidiano.
Ao fundo, dava para ouvir um barulho distante, como passos em piso de pedra, e um portão se fechando devagar. O áudio terminou. Ele ficou parado, olhando para a tela apagada, esperando que aparecesse alguma explicação. Uma falha, um erro, nada. Levantou, foi até a cozinha, bebeu água. O relógio marcava 3h02. A rua estava vazia. Nenhum carro, nenhum som. Voltou pro quarto e sentou na cama outra vez, com o celular nas mãos. Às 3h07, o telefone vibrou de novo. Mensagem de voz: mãe. Dessa vez, o áudio começou sozinho. Já tô em casa. Não precisa ficar acordado. O rapaz começou a chorar. Não de medo, de uma tristeza pesada, esmagadora. Porque, de algum jeito impossível, ela estava cumprindo o que sempre fez em vida, avisar que tinha chegado bem. No dia seguinte, ele mostrou os áudios para a família. Ninguém soube explicar. O número era o mesmo. O horário era real. Os áudios não sumiam. Depois disso, nunca mais recebeu nada. Mas até hoje, ele não apaga aquelas mensagens. Porque, seja lá de onde tenham vindo, foram o último cuidado de uma mãe que não queria deixar o filho sem resposta. E às 3h, às vezes, ele ainda acorda achando que o celular vai vibrar outra vez. Debaixo da cama, a criança acordou chorando no meio da noite, chamando pelo pai com a voz tremida. A casa estava em silêncio, só o relógio da sala marcando o tempo com estalos secos. O pai levantou da cama ainda sonolento e foi até o quarto do filho. O que foi agora? Perguntou, tentando parecer calmo. A criança apontava para o chão, com os olhos arregalados. Pai, tem alguém debaixo da minha cama. O pai suspirou. Achou que fosse mais um pesadelo. Ajoelhou-se devagar, afastou um pouco o lençol que arrastava no chão e olhou embaixo da cama. Não havia nada além de poeira, alguns brinquedos esquecidos e a escuridão comum daquele espaço apertado. Tá vendo? Não tem ninguém, disse, levantando-se. Foi só sonho. Quando virou de costas para apagar a luz, ouviu a voz do filho novamente. Mas agora era diferente. Não havia choro, nem medo alto. Era um sussurro, colado no ouvido, quase sem ar. Pai! Ele se virou. O que foi? A criança estava sentada na cama, dura, com o cobertor agarrado até o queixo. Os olhos não estavam mais olhando para o chão. Estavam olhando atrás dele. Pai, agora tem alguém em cima da cama. O pai sentiu um arrepio subir pelas pernas. O quarto parecia menor. O ar, mais pesado. Antes que pudesse se virar, sentiu o colchão afundar levemente, como se alguém tivesse acabado de se sentar. Muito devagar, ele percebeu uma respiração que não era a dele, nem a do filho, e então a luz apagou sozinha. Na manhã seguinte, a cama estava arrumada, mas havia uma marca funda no colchão, do lado onde ninguém dormia. A casa que respira. A casa parecia perfeita desde o começo. Grande, antiga, afastada da rua principal, com um jardim mal cuidado que dava um ar de tranquilidade. O preço era bom demais para questionar muito. O corretor disse apenas que o antigo dono tinha ido embora às pressas, sem explicar o motivo. A família aceitou. Nos primeiros dias, o silêncio chamou a atenção. Não era o silêncio comum de bairro calmo. Era um silêncio espesso, pesado, como se o som não quisesse entrar ali. À noite, até o barulho dos carros distantes parecia morrer antes de alcançar as paredes da casa. Foi na primeira madrugada que ouviram. Um som baixo, ritmado. Expirar, expirar. A mãe achou que fosse o vento passando por frestas. O pai culpou os canos antigos. As crianças disseram que parecia alguém dormindo muito perto. Riram disso e foram dormir. Mas o som voltou. Todas as noites. Sempre depois da meia-noite. Não vinha de um cômodo específico. Parecia sair das paredes. Às vezes do teto. Às vezes do chão. Uma respiração lenta, profunda, paciente demais. Quando encostavam o ouvido na parede, o som ficava mais claro, quente. Começaram a notar outras coisas. Objetos mudavam de lugar. Portas que juravam ter trancado apareciam abertas. As crianças diziam ouvir passos quando estavam sozinhas, passos que paravam quando elas se mexiam. O pai resolveu investigar. Bateu nas paredes. O som era estranho, oco demais, como se houvesse espaços vazios entre os cômodos. Em uma noite, tirou uma tomada da parede e olhou dentro. Havia espaço .Z, mais espaço do que deveria existir. Chamaram um pedreiro.
O homem estranhou a planta da casa, disse que algumas paredes eram grossas demais para a construção comum. Quando começou a quebrar um trecho atrás do armário da sala, parou de repente. Do outro lado, havia um corredor estreito. Dentro dele, marcas no chão, cobertores sujos, garrafas vazias, arranhões nas paredes, como se alguém tivesse passado ali inúmeras vezes no escuro. E o cheiro. Naquela noite, a respiração ficou mais rápida, mais próxima. As crianças acordaram dizendo que alguém tinha sussurrado seus nomes de dentro da parede. O pai tentou chamar a polícia, mas o sinal de celular simplesmente sumia dentro da casa. O som parou de repente. Silêncio absoluto. Então veio um toque seco na parede do quarto. Um toque, respondido por outro, como se alguém testasse onde estavam. Quando a polícia chegou no dia seguinte, encontrou a casa vazia. Móveis no lugar. Portas abertas. Nenhum sinal da família. Dentro das paredes, os corredores continuavam ali. E algo mais. Um colchão improvisado, ainda quente. Desde então, a casa permanece vazia. Quem passa a noite diz ouvir um som vindo de dentro. Não vento, não canos. Respiração. Porque a casa nunca esteve vazia. Ela só estava habitada por dentro.